Joia, joia, galera, muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Muito honrado aí de estar mais uma vez trazendo aí o PES Marathon para a galera. Então, muito obrigado aí pela presença de todos. Sejam muito bem-vindos a essa edição em português. A gente tem 8 sessões no evento, já foi a primeira, já estamos nos dirigindo aí para a segunda sessão. A gente vai ter então o Antônio Lourenço falando um pouquinho aí sobre esse tema de maneira simples de acabar com a performance do nosso SQL Server com T-SQL. Gente, muito obrigado de novo pela sessão de todos, pela presença de todos. Fiquem à vontade para mandar perguntas quando quiserem. Sempre que for possível, eu vou interrompendo o Antônio e vou passando as perguntas aí para ele. Então, de novo, muito obrigado, Antônio, pela disponibilidade de estar falando um pouquinho, compartilhando conosco aí. E uma boa sessão a todos aí, galera. Muito obrigado. Ok. Eu estava-me a ouvir bem então agora e vocês já estão a ver o meu ecrã, em princípio. Sim, Eu, sim, ok. Então tudo porreiro. Muito obrigado para quem nos está a ouvir aqui do nosso Portugal à hora do jantar, para quem tem o horário normal de jantar por volta das 8 da noite, que é a hora do telejornal aqui em Lisboa. A seguir é a novela, normalmente era uma novela brasileira. Vocês aí no Brasil estão um bocadinho mais cedo, também depende do fuso horário, mas apanham um bocadinho aí ao fim da tarde. Muito obrigado por estarem aqui a ouvir um pouquinho de. É aquela coisa, são as lições da trincheira que nós às vezes vemos e que não deveríamos ver. Não deveríamos tentar isto em produção, mas às vezes tentamos, sem querer. Importante também é falar aqui do próximo Pass Summit, que este ano, pá, pronto, por razões óbvias deste estado de pandemia, é, é totalmente online. E isto é capaz de ser até interessante, porque, pronto, além dos bilhetes, havia pessoas que tinham sempre problemas em conseguir ir aos Estados Unidos, assim é mais fácil este ano. É, é ali um diazinho acaba um diazinho antes de eu fazer antes, por isso era um momento, se eu tivesse ido, era um momento ideal para ficar lá mais uns diazinhos, mas vai ser este ano totalmente virtual e já daqui a uns dias, já para a semana, vai haver também uma passe maratona, mesmo só para pessoas como eu, que são muito chatos pá, com aquelas coisinhas de performance. Um, eu sou o António Lourenço, pá, eu sou daqueles já mais velhotes que eu nasci em 74, por isso eu comecei, o meu irmão recebeu um Spectrum, era um Spectrum, um Timex 2068 em fim de 84, início de 85, e aquilo trazia um manual muito giro, pá, que trazia a linguagem de BASIC, e foi assim que eu aprendi a programar, muito, muito novo. Eu andei por engenharia eletrotécnica, depois acabei por seguir mais a parte de informática, tirei engenharia informática, estou agora a terminar um MBA em sistemas de informação e epá, já fiz um pouco de tudo. Neste momento sou arquiteto de dados, agora estou um bocado mais virado para a parte da visualização, até posso dizer que se calhar a minha vida agora é mais DAX do que SQL, mas ainda lá temos os mesmos problemas. Epá, tudo tem que ser relativamente bom e barato. Eu gosto muito de bom e barato. E o meu código pronto, também tem que refletir um pouquinho nisto. A nossa agenda pronto, é sem slides. Este é o último slide que eu tenho. É o que é que vamos falar. Ainda há ali mais uma outra coisinha que, se eu tiver tempo, empurro aqui. Mas vamos falar como é fácil fazer certos erros e que se veem normalmente em produção e não se deveriam fazer. Há alguns que são por falta de atenção e que nos acontece também a nós, e depois nós vamos ver quem é que fez aquele código e lá aparece o meu nome no, no TFS, mas há muitos que, por vezes, é um pouco de desconhecimento de como é que as coisas funcionam, ou uma mais falta de atenção, mas uma falta de atenção grosseira. E é muito fácil, com estes pequenos erros, termos grandes problemas mais à frente. Vamos pensar então aqui para as nossas demos, que agora já devem estar a ver aqui uma Management Studio. O primeiro que vou falar é um Select into
para uma tabela temporária. Muitas vezes, muitas. Nós acabamos por ter tabelas no nosso modelo de dados, imaginem então modelos de dados de BI, às vezes os dados não vêm limpos, nós acabamos por ter lá umas tabelas, umas colunas que deviam ser nullable, não deviam admitir nulos, mas nós às vezes recebemos alguns nulos e deixamos lá. E o problema é que é muito fácil nós acabarmos, por exemplo, imaginemos que um caso típico, pá, por alguma razão, alguém usou um not-in e usou um not-in numa coluna que aceita nullables e depois vemos os nossos planos de execução todos completamente malucos e o tempo a disparar. E o que é que interessa se fizermos select into, o campo vai ficar nullable se a tabela original for nulla. O problema eu vou começar aqui com, é mais fácil até mostrar na demo. Eu vou criar uma tabela simples e vou meter para a coisa mais simples do mundo dentro da tabela. 4 valorzinhos, um deles é nulo. Eu agora tenho lá o meu tamanho que quero e eu quero processar apenas aqueles que não têm no colo 1 nulo. É o mais normal que nós façamos é isto. No meio da nossa SP, metemos este código, e já cá está. E é muito normal nos esquecermos que a colo 1 não tem nulos, eu disse ali, is not null. O problema é que a column 1, nullable, yes, ela está lá a mesma com nullable. E mais à frente nós nem nos preocupamos com isto, nem nos preocupamos, já não nos lembramos, para nós não há lá null, mas isto acaba por ser importante. O que fazer? Uma coisa simples de fazer é vir aqui à tabela, ou criamos a tabela primeiro, ou depois mudamos a coluna para not null. E aí já temos a nossa coluna nullable, não aceita nulos. Agora, mesmo que tenhamos aqui uma coisa, o select vai dar a definição da coluna nullable, nunca esquecer isto. Porquê que isto acaba por ser mais importante? Se fizermos um select into, imaginemos agora que eu vos digo assim, eu posso, fazendo um select into, estar a transformar uma coluna que não aceita nulos para uma coluna que aceita. Eu uma vez disse isso a um colega meu e ele disse-me, isso não é possível. Ok, então vamos lá ver se não é possível. Vamos lá criar aqui outra tabelinha. Por aqui também mais uns valorzinhos do mais simples possível. O que é que eu tenho aqui? Nada de especial. E eu agora vou fazer aqui para uma temporária. Lá está a mesma coisa que fiz há pouco. Dizer, eu não quero nulos aqui, eu não quero nulos ali. E umas têm, não aceitam, outras aceitam, tal e qual como vimos até agora. Ok, o que é que eu tenho aqui? O SP Help. Não sei porque é que eu pus estas duas. Okay. Qual é que é o problema? Se nós fizermos um cast aqui para dentro, se eu agora quiser criar uma outra e fizer um cast, o que é que vocês acham que vai acontecer? É simples, são todas nullables. Com um cast, o facto de eu estar a colocar um cast, estou a dizer ao SQL Server, olha, é um cast, o cast pode mudar o que for. Eu não consigo garantir, o SQL Server não consegue garantir que se eu fizer o cast, ele vai lá ter algum valor. E por simplesmente, todas as colunas são nullable. E então, mais uma vez, é possível fazer isto, é possível nós estarmos a criar uma temporária a partir de uma tabela que em nenhuma coluna aceita nulos e nós estarmos a colocar nulos. E isto muitas vezes mais à frente, sem nós querermos, mais à frente na SP, começamos a ver as coisas a ficar um pouco estranhas e já não nos lembramos. Primeiro, a primeira coisa aqui que se nota. Outro problema. Isto muitas vezes são questões que me surgem no dia a dia. E esta foi outra típica. E tal, aquilo está a bater e tudo, mas eu pus lá um try catch e aquilo não passa pelo catch. E eu dizer, mas às vezes nem sempre o código passa no catch.
Não, o código tem que passar no catch. Ok. Como eu digo muitas vezes, tens direito à tua opinião, mas não tens direito aos teus factos. Isto pode ser importante, eu estou a usar o ciclo de 2019. Há coisas aqui mais à frente que se for um SQL Server mais antigo, não funciona exatamente da mesma maneira. Mas eu vou criar aqui a minha tabelazinha. Vou criar uma procedurazita ali com um try catch. E a seguir vou fazer o meu exec. E nada, ele entrou no try, não há erro nenhum, não é? Faz um select de uma tabela que existe, mas que está vazia, não devolve nada. Correio, ok. E se criarmos uma tabela que vai bater? O que é que vai acontecer? Para quem disser isto não vai passar no catch, vai ter toda a razão. E porquê? Porque isto está bem documentado. Há certos. Nós, quando vemos o try catch dentro de uma SP, está bem documentado que há certas situações, há certo nível de erro que ele, pura e simplesmente, ele não salta para o catch, pura e simplesmente dá. E este tipo de erro normal, com código dinâmico, acham que vai bater à mesma? Com código dinâmico, não. Porque não há aqui nenhum erro de compilação. Aqui em cima há um erro de compilação. Eu estou a tentar chegar lá e, deixa-me ir lá aquela tabela não existe. E ele já sabe antes. Aqui não. Aqui, por isso, simplesmente, eu, em runtime, estou-lhe a meter lá este exec e ele aqui salta para o catch. Vamos lá ver. Lá está, funciona como esperado. Vamos lá ver outra coisa. Se eu receber o nome da tabela por parâmetro, muitas vezes eu vejo isto. Ok. Correio. O que é que vai acontecer? Agora está certa. Não é? Neste caso, existe esta tabela. Mas, se nós pusermos errado, ele faz o try e faz o catch. Neste caso, ele passa pelo try e pelo catch. O que é importante, não é? O que é importante a reter disto é que nem sempre, quando temos um try catch e temos um erro, há certos tipos de erros dentro do bloco em que nós queremos apagar que não fazem a execução saltar para dentro do catch. E às vezes eu já vi isto acontecer não digo em produção, mas em produção nunca vi, realmente. Mas já vi problemas destes com colegas meus em dev, no ambiente de dev, e a não perceberem porquê. Bem, join elimination. Isto podia-se fazer aqui uma hora de join elimination. Mas pronto, isto faz parte de qualquer base de uma boa base de dados relacional. Se nós desenharmos o nosso modelo bem feito e se nós tivermos as nossas queries, desculpem, as nossas relações todas bem feitinhas, muitas vezes há trabalho que não é necessário de fazer pelo SQL Server, porque ele sabe, se eu lhe disser, dá-me lá o caso típico de faturas e linhas de fatura. Dá-me lá todas as faturas que tenham uma fatura. Se eu tiver lá a relação, o join é completamente supérfluo. Ele sabe que há de haver um código de fatura na linha das linhas de fatura que é mantido pelo modelo relacional, pelo motor relacional. Mas eu vou mostrar aqui de início o que é que isto se faz e porque é que isto é importante. Eu acho que também estou aqui na demo. E eu vou criar só aqui uma tabelazinha e vou, mesmo assim à bruta, com o Go10, meter-lhe lá só uns resultadozinhos. E aqui a mesma coisa, vou fazer uma outra tabela e vou-lhe dar aqui este ID ref. Este ID ref vai ser exatamente o que está aqui em cima. Ok, o que é que eu tenho aqui agora? Tenho uma coluna que só tem um ID e um grid. E aqui embaixo tem um ID. Este ID ref vai ser sempre um destes. E tenho aqui depois. Temos duas simples tabelas. Vamos lá ligar isto aqui para vermos um bocadinho melhor o que é que se passa.
Se eu fizer isto, um simples join, o natural é que eu ainda não lhe disse nada, não é? Eu ainda eu não ajudei o SQL Server. Eu sei que a relação está ali, mas se eu não lhe disser, ele por simplesmente coloca-me nas duas tabelas, não 1 e 2, faz aqui o nosso hash matchzinho e tal, a gente vê aqui que ele coloca nas duas tabelas. Vamos lá ajudá-lo, não é? Vamos criar a nossa referência e agora quando vemos aqui isto feito, naturalmente ele sabe que não há razão sequer para tocar, não há razão sequer para trocar na tabela 01, porque a tabela 2 tem tudo aquilo que eu necessito. O meu motor relacional está-me a garantir, a constraint está-me a garantir que esta coluna tem que existir ali, então tudo correto. Porquê que isto é importante? Eu até falo aqui um bocadinho, eu depois vou arranjar maneira de vos enviar este código, não sei se põe no Twitter, no meu LinkedIn, se calhar, ou até no próprio no site. Apesar disto ser básico, muitas vezes nós conseguimos arrebentar com isto. E porquê? Nós às vezes, isto é muito fácil de ver numa demo como eu estou aqui a mostrar, mas se não for uma daquelas queries da vida real, com 5, 6, 7 joins, em que vamos buscar não sei quantas colunas de um lado e do outro, isto torna-se complicado. Este código é mesmo praticamente igual ao código de cima. É a mesma coisa. A gente olha para aqui, e se isto fossem aqui, em vez deste tamanho, isto fosse assim deste tamanho, como nós vemos normalmente, o código era igual. E nós vemos aqui que ele está a ir às duas. Além de ele estar a ir às duas, vemos ali, nitidamente, que ele está a tocar nas duas. E porquê? Lá está. É fácil de perceber que eu estou a ir aqui a uma tabela e a outra tabela. E eu há pouco não estava a fazer isto. Eu estava a ir os dois à mesma tabela. Por mais modelo relacional, por mais relações que eu tenha, tudo aquilo que eu possa fazer, mais constraints e tudo, se eu for buscar um valor dali, mesmo que ele saiba que é igual, ele tem de lá ir. Ele tem de ir a estas duas tabelas. E depois olhamos para o plano de execução e dizemos, isto... Ou temos uma vista em que sabemos que naquele caso, se formos buscar só aquelas colunas, ele elimina os joins do resto da vista. E olhamos e há ali qualquer coisa e demoramos. Eu já tive muito, muito tempo a tentar perceber porque é que eu estava a tocar em tabelas que não devia tocar. E a questão é normalmente esta. Por isso, a não esquecer, temos que ser amigos dele, mesmo temos que ser amigos do nosso SQL Server e ver se precisamos dos campos que estamos a retornar. A maioria das vezes eu vejo joins em que vamos buscar colunas que depois não usamos mais à frente. Isso, quando estamos a usar vistas, aí acaba por ser terrível. Nós muitas vezes não temos a definição da vista, não sabemos como é que ela foi feita. O facto de estarmos a ir buscar mais um campo pode ser que estejamos a não deixar o SQL Server eliminar aquele join. Se tivermos compressão de memória, lá temos ali um nested loop todo maluco e depois a query, o tempo a aumentar e não percebemos porquê. Lá está, não esquecer, é os campos que estamos a retornar e um campinho a mais pode significar multiplicação e às vezes é uma multiplicação com um fator muito grande. Esta aqui é uma das que eu tenho mais gosto em dizer, porque isto uma vez foi uma discussão numa conferência de profissionais de SQL Server. Estávamos vários que trabalhamos só com isto, trabalhamos só com T-SQL, uns mais do lado de DBAs, uns mais para programação, e estávamos a falar de varchar e alguém disse, mas varchar o SQL Server só usa o espaço que eu ponho lá, por isso não me interessa ele ser muito grande. E eu disse, isso não é bem assim. É verdade que o SQL Server só usa o tamanho que interessa. É verdade. Só que, se nós vamos ter lá, precisamos de 100, se pomos 1000, ou se pomos max, porque esta é a coisa, é a resposta que normalmente não dá. Podemos precisar de futuro. Podemos precisar de futuro, pode dar jeito. Pode dar jeito.
e não, lá está, não vai criar nenhum problema. Então vamos lá ver se é verdade ou não. Vamos criar aqui, lá está, daquelas tabelazinhas que não sei o que se passa aqui como rato. Vamos criar uma tabelazinha simples. Mais simples não pode ser, daquelas que só fazemos aqui para demos. Vamos lá meter alguns valorzinhos. O que é que temos aqui? Simples. Isto parece tudo igual, não é? Isto parece tudo igual, mas não é. Vamos lá ver aqui. Só guardar aqui o espaço, porque gostava de mais à frente, se calhar isto vai me dar jeito. São muito parecidas, lá está, as colunas são muito parecidas, mas nós sabemos que não são parecidas. Vamos lá ler aqui o nosso plano de execução e vamos lá fazer isto. Isto é uma coisa absolutamente normal. Eu quero o campo, eu não estou a ordenar, atenção, eu não estou a ordenar nunca por isto. Eu só quero ordenar por ID. É. Só que um número, estou a ir à procura do varchar, eu preciso do ID do varchar max e no outro preciso do ID e do varchar. Então, isto devia ser igual, não era? Se os varchars do tamanho não importa, isto deveria ser igual. E nós olhamos logo para aqui. Epá, temos logo ali o triângulozinho, o nosso amigo triângulozinho, a dizer-nos que nós precisamos de muito mais memória, pedimos muito mais memória do que seria normal. Acabamos por tê-la também aqui, não é? Aqui no Memory Grant Info. Bem, isto é aqui uma loucura. O que é que ele pediu de memória? E porquê? Para já, ele precisa de ir buscar, ele precisa de ordenar o ID. E em vez, naturalmente, de estar a olhar para o ID e buscar os IDs e depois ir buscar a coluna, não é? Fazer depois um lookup, ele simplesmente pega naquilo que tem, pega nas duas colunas e ordena-as juntas e devolve o dataset assim. Esta parte aqui é que é importante. Se isto fosse num dataset, daqueles que nós apanhamos às vezes em prova, e há alguns que têm datasets mais pequenos, outros maiores. Eu tenho bastantes tabelas que preciso de um count big para, para, às vezes, para contar linhas, não é? Não são assim, não é assim tão grande, mas são 6.000, 7.000 milhões. Tenho muitas tabelas que preciso de um count big. Se isto fosse num dataset grande, eu estava desgraçado. Eu já tive muitos problemas exatamente porque nos vai achar 1.000 ali e de repente eu preciso fazer preciso fazer isto e o tempo que ele espera pela memória é brutal. Então, o que é que muita gente faz? Vamos fazer um índice non-cluster. Vamos fazer um índice non-cluster sobre as colunas. Vamos lá criar um índice non-cluster sobre o ID. E, naturalmente, como nós já sabemos bem, isto não vai servir de nada. Não é? Não vai servir de nada porque, então, eu tenho o índice, então, mas se isto está ordenado, ele devia estar, pois está ordenado, mas é um non-cluster e eu não tenho lá as colunas que preciso. Então o que é que fazem mais? Bora lá. Muitos dizem, então, mas eu quero forçar um número do índice. Há pessoas que não têm a noção do que é um bookmark lookup, mas eu quero usar o índice. Vamos lá forçar o índice. Vamos aqui à coluna varchar max e vamos obrigá-lo a usar o índice. E o que é que nós temos? As famosas bookmark lookups. É? Eu até escrevo aqui mais à frente que estava para mais de 1 hora de conteúdo, só isto que está aqui. Mas ele, para usar aquele índice não tem a coluna, o que é que ele precisa? Precisa fazer scan ao índice, ordená-lo e depois vai buscar cada valor da varchar max. E pronto, lá vamos nós. Não usamos tanta memória, mas temos aqui um famoso, nested loop, interessantinho. E agora, mas se fizermos na varchar 50, varchar 50 vai acontecer a mesma coisa, só que aqui continua a não ter problemas com a memória. Então o que é que fazemos? Vamos adicionar a coluna ao índice. Isto é típico. Então vamos adicionar, vamos lá meter mais uma coluna no non-cluster, vamos meter um include no non-cluster. E temos aqui, pronto, agora temos correios e agora aqui já temos a coluna que queremos, que isto foi na varchar max, já temos a coluna que queremos, mas aqui não temos. Então aqui fazemos a mesma sorte. Então espera aí, agora é que é. Agora é que é. É o passo seguinte. Então vamos meter
vamos fazer um include daquelas duas. Agora é que isto vai funcionar. Pronto, e é verdade. Agora isto vai funcionar. Nós olhamos aqui para isto. Já não há sorte, correio, já não preciso de memória e tal. Isto já me gasta zero, não é? Se eu vier aqui properties, não é aqui properties, memory grant zero, até uma trivial e tudo. Tudo bem. Tudo bem quer dizer, não é? Depende da definição de bem, porque eu às vezes divirto-me com isto. Um, o, nós temos, neste caso, e até é o que muitas vezes acontece, nós temos mais espaço de índice de dados. Isto é uma tabela mínima, mas isto acontece muito. O que é que há realmente a fazer? Epá, é definirmos os tamanhos certos para os nossos varchars, lá porque é um varchar ou um N varchar e só vou estar a usar o tamanho que lá coloco e tudo, e aquilo é tudo muito bem gerido por trás, mais à frente vamos estar a meter em problemas. Ou então, sempre que possível, epá, eu gosto eu também uso VIPs, mas às vezes uma tabela é preferível do que uma VIP. E se eu criar aqui o nosso índicezinho cluster, eu tenho, lá está, deitei o sorte, eu estou a ir buscar pelo ID, já não preciso de nada, a tabela está ordenada como eu quero, e voltamos àquele tamanho lá em cima, um índice pequenino, data, e muito menos espaço. O tamanho dos varchar importa, e muito, muito. E eu não estou a brincar quando ponho isto aqui. Eu já vi uma tabela com 180 colunas e 120 índices, 119 índices non-clustered e um índice clustered numa tabela de um unique identifier sem ser ordenado. Ok? Nada de new sequential ID, nada. New ID. E havia várias tabelas assim. Tabelas com 80 colunas e com 30 índices. E pronto, epá, é tão fácil matar ali o nosso SQL Server assim. Não esquecer, cuidado com os non-clusters a torto e a direito e o tamanho disto importa e bastante. Esta aqui, vamos, não são as 50, eu quero é 51, que era um bocadinho diferente. Vamos aqui a uma outra questão que há uns tempos nos aconteceu e que também me demorou um pouquinho. Eu, na altura, até cheguei a falar mesmo com o Pedro Lopes, que estava na altura na Tiger Team do SQL Server. É um português que está lá, para Seattle. Não há muitos portugueses em Seattle a trabalhar na Microsoft, e acabamos por conhecê-los todos. Nós tínhamos uma view que estava mantida em cima de tabelas que tinham índices cluster, mas em colunas que aceitavam nulos. E o que aconteceu foi tão estranho, o que eu vou mostrar aqui em 2019, no 2014 não funciona assim, no 2014 ainda é pior, mas no 2019 já dá problemas. E é mais fácil de explicar com um exemplo. Eu vou desligar aqui as nossas estatísticas no time, vou criar uma tabela, simples, new ID, vamos lá meter aqui algumas linhas, isto não sei, deve estar aí 1 milhão de linhas ou qualquer coisa, aqui neste meu servidor. Ainda demora sempre algum tempo. Sim, à volta de 1,5 milhão de linhas. Temos aqui 1,5 milhão de linhas. E agora vamos duplicar isto para 4 tabelas exatamente iguais. E vou criar depois uma vistazinha a juntar estas 4 tabelas. Bem, ficamos com 4 tabelas exatamente iguais. E temos uma vistazinha com... são as 4 concatenadas, um union all, e estamos na boa. Isto muitas vezes é típico. Eu vejo até muitas vezes, em vez de particionarem as tabelas, ou seja, isto é um esquema de particionamento simples. Vou dividir aquilo e depois vou fazer uma vista a juntar todos. Pronto, acaba por ser muito, muito usual. De certa maneira, até infelizmente, mas é muito usual. Agora queremos saber o Max ID. Quer saber o Max ID? Eu vou primeiro à tabela, primeiro a uma daquelas cópias que eu fiz,
E à vista. Ok, o Max ID. Eu esqueci de ligar aqui o meu plano de execução. Né? Pá, ao lado. Isto que eu quero. Quero isto. Ok. Aqui nada de novo. Eu tenho uma RIP, tenho que fazer um scan para, por simplesmente, chegar a. O que é que se faz? Chegar ao Max ID. Eu não tenho outra maneira. Eu não tenho nenhum índice, não tenho nada, não tenho nenhum cluster, não tenho isto ordenado. Tudo bem. Nada a dizer. Mas se tivéssemos índice, eu vou deixar isto aqui, porque mesmo na minha máquina, isto é um i7 com 32 de RAM e mesmo assim às vezes isto ainda demora um bocadinho. O que é que eu estou a fazer? Estou a fazer índices clustered e non-clustered. Este índice clustered em cada tabela supostamente dever-me dar a resposta do Max ID. Não é? Eu estou a fazer por ID. Supostamente o Max ID disto vai ser completamente direto. Não é? É o mais normal. Tenho um cluster, tenho dois non-clusters, um em cada coluna, colo 1 e 2. Vá ver se isto não demora assim tanto tempo. 33 segundinhos. Isto se fosse em direto, estávamos já a fazer assim uma dançazinha. Ou então fazemos, Marcos, alguma pergunta? Opa, não, tranquilo, Antônio, pode seguir. Ok. Ok. Então, olha, foi mesmo neste momento 44 segundos. Lá está, estas queries deviam ser diretas, não é? Eu devia, neste momento, eu faço isto e eu deveria, na primeira não, mas nesta e na vista, eu deveria ter, por isso simplesmente. Aqui continuo a ter um table scan, não tenho muito para onde fugir, não tenho lá índice nenhum. Mas nesta, eu já tenho lá um índice. Epá, e o que é que ele faz? Não é? Faz aquilo que eu estou à espera. Vai ao índice cluster e a seguir, então, e na vista? Vamos lá abrir aqui um bocadinho mais. É, é, de início, a primeira vez que eu vi isto, eu achei tão estranho que eu não queria acreditar. Porque no 2014 foi onde eu vi a primeira vez isto. Ainda trabalho com ciclos de 2012 e ciclo de 2014, um, normalmente. Eu achei estranho porque isto ainda estava pior. Eu depois vou tentar mostrar como é que isto estava, mas se vocês olharem bem para isto, ele não está a fazer scan ao índice cluster. Ele está a fazer scan a um índice non-cluster. E deve estar a fazer scan ao índice non-cluster, é o 2. O 2 é o da coluna 2. A coluna 2 é mais pequena que a coluna 1. Ou seja, ele está, com lógica, a ir ao índice non-cluster mais curtinho que tem o ID. Porque também não nos vamos esquecer, não é? E isto às vezes não esquecer, eu vejo, às vezes quando eu digo, então está lá o índice, está lá o índice cluster. Não, a coluna do índice cluster, não, isto é no non-cluster, não a adicionei. Ou então pessoas que fazem um índice non-cluster e põem também a chave do índice cluster no índice non-cluster, assim duplicando espaço. Mas porquê? Porquê? Vamos voltar aqui, não é? Vamos voltar aqui. Porquê? Ele está a olhar para o non-cluster. E o que é que ele está a fazer? Por exemplo, simplesmente está aqui a ir à procura e tal, né? Está só ali à procura não deveria estar a acontecer isto. Isto deveria estar pura e simplesmente a ir ao índice cluster. Então, e se colocarmos as tabelas, se colocarmos as colunas do cluster como not null? Vamos lá, isto também vai demorar aqui um bocadinho. Eu vou-vos mostrar, entretanto, enquanto isto corre, eu se calhar mostro uma coisa. Eu mostro-vos uma coisa. Non-cluster, desculpem lá. Aqui. Não, espera aí. Vistas. Cluster. E se vocês rirem um bocado com isto, no SQL 2014 ele faz isto. Está aqui.
Não, não é isto ainda, espera aí. É isto. Ok. Ele faz isto. O que é que ele faz? Ele procura ali pelos not nulls e depois vai buscar, ele procura ali no índice non-cluster pelos IDs not nulls e depois vai buscar o resto ao índice cluster. Vocês imaginam um plano de execução destes para encontrar um max ID numa tabela onde vocês têm índices cluster? Isto é um trabalho, e era um trabalho brutal. Ora, isto já acabou e agora vou criar aqui os índices. Depois eu drop, vamos criar outra vez. Vamos lá ver se isto agora. Também acredito que vai demorar um bocadinho. Eu quando descobri esta questão, sinceramente eu não vi isto, não vejo isto comentado em lado nenhum, ainda não vi isto comentado em lado algum. E na altura fiquei bastante surpreso. Mas lá está, qual é que era o problema? A tabela foi criada há muito tempo, o processo de carregamento na altura trazia nulos, mas depois deixou de trazer nulos, mas a coluna continuava nullable. A questão é que isto que eu fiz aqui demorou-me aqui se calhar 2 minutos. Nesta tabelazinha pequenina, a tabela que nós estamos a falar, que eu estou a falar, era uma tabela com 700 milhões de registros e que, por simplesmente, eu não conseguia em prod, em tempo útil, fazer estes drop e tal. Agora, lá vamos ter aquilo que está certo. Não é? Por isso, simplesmente, eu vou buscar exatamente aquilo que quero e eu vou usar o meu índice cluster, porque lá está lá o ID. Agora sim, ele consegue usar o índice cluster. Por isso, não esquecer bem. Definir bem um modelo relacional, isso é transversal a tudo. Ajudar muito o SQL Server se a coluna não deve aceitar nulls, dizer explicitamente, not null aqui, porque no processo de carregamento pode, por isso é que nós temos ambientes de carregamentos, temos zonas de staging para tratar disso. E muita atenção às vezes aos predicados, dependendo da versão do SQL Server, nós passamos lá e ele usa mesmo o predicado, usa lá o where ID is not null. E nós conseguimos ver claramente o que ele estava a fazer era ir à procura dos IDs que não estavam. Não esquecer isto. Vamos passar aqui para esta seguinte. Quando é que as estatísticas são atualizadas? Isto parece uma pergunta de algibeira, mas na altura que me fizeram, até eu fiquei na dúvida. E a pergunta foi de um colega da minha empresa, dizer assim, António, eu acabei de ver no fim de uma SP este bocado de código. Isto está um bocado mal, não está? Eu disse-lhe, aí diretamente disse-lhe, está, eles não deveriam estar a fazer isso. Mas ele fez-me uma pergunta gira. Mas exatamente quando é que as estatísticas sobre uma tabela são atualizadas? Se eu fizer um rebuild a todos os índices, as estatísticas são todas atualizadas. Eu disse-lhe, depende se tiveres estatísticas feitas à mão ou estatísticas em colunas que é o próprio SQL Server que as faz. Vamos ver. As minhas configurações para isto têm isto em Auto-Create Statistics e Auto-Play Statistics. Não são realmente as melhores para usarmos em prod, mas elas veem-se muitas vezes, sim. Só uma dúvida, o Bruno fez uma perguntinha se então foi usado o NCI na view porque a coluna estava criada como not null? Seria isso? Não, a coluna como estava criada com o not null, como estava com o not null, o SQL Server, na vista sobre aquelas 4 tabelas, conseguiu usar o índice cluster. Porque se o índice cluster estiver numa coluna que aceita nulos, neste caso, quando vai a vistas, o SQL Server procura onde é que esses IDs podem ou não ser nulos. E o que ele vai pôr no plano de execução é, ele vai, se nós não tivéssemos nenhum índice non-cluster, ele ia, por simplesmente fazer um table scan, que é exatamente o contrário do que nós queremos. Queremos que ele vá ao índice cluster. Mas pior ainda, se nós tivermos lá um non-cluster, ele varre o non-cluster à procura de IDs no cluster que sejam not nulls e só aí depois é que vai devolver o resultado.
e isso vai fazer disparar, vai fazer disparar os reads, vai muitas vezes, como eu mostrei ali, o que é que acontece no ciclo 2014, vai fazer ali bookmark lookups completamente, pá, parecem idiotas, mas é mesmo a verdade. No momento em que passamos as colunas, eu vou voltar aqui atrás, no momento em que eu alterei as colunas para not null e criei de novo o índice, porque eu não posso alterar a coluna se ela está naquele índice, a partir daí, a partir disso, eu agora quando faço isto, ele já me usa na vista, ele já me usa o clustered index e antes não usava o non-cluster. Não sei se consegui responder à pergunta, mas se houver alguma coisa para quem perguntar, envie-me um mail, eu vou deixar os contactos outra vez também no fim. Envie-me um mail ou qualquer coisa e ou depois reveja este código, está bem? Legal. Obrigado. Pronto, eu estou aqui na parte das estatísticas e eu acho que ainda não criei aqui isto. Eu vou... estava a dizer que estas não são as melhores as melhores configurações para termos em produção, mas eu até em produção já vi isto. Pronto, nem toda a gente tem às vezes até um DBA a 100%, não é? O famoso accidental DBA, aquela pessoa que sabe um bocadinho de SQL e depois está lá. Eu vou criar um índice cluster, vou criar aqui um non-cluster e vou criar uma estatística manualmente em duas colunas. Ok? E neste caso, não é difícil ver, pá, tudo o que há aqui está como deveria estar. Eu tenho estatística sobre o índice clustered, tenho estatística sobre o índice non-clustered e tenho a estatística que eu criei. E vamos ver quando é que elas foram atualizadas. Nunca é uma boa resposta, não é? Eu até logo aqui dei o ouro ao bandido, nunca, porque nem sequer lá temos dados, por isso estatísticas estão. Pronto, vamos lá tratar de pôr aqui dados. E o facto de eu ter metido lá dados, fez algum update às estatísticas? Sim, não? Então, se isto fosse o Kahoot, estávamos agora aqui a ouvir a musiquinha e, não. O facto de eu ter lá posto dados, não. Até por isso é que há muita gente que gosta de criar a tabela, meter lá os dados e depois é que criou o índice. Pelo menos as estatísticas ficam logo atualizadas na altura. Agora, o que é que acontece se fizermos uma query com um predicado numa coluna onde não temos estatísticas? Naturalmente, para quem já está habituado a isto, foi criada uma estatística nova, porque eu tenho aqui em cima set auto-create statistics on. Não é? O que aconteceu, por simplesmente, é que foi criada a estatística, fez algum update, está aqui, pronto. E eu já acabei de mostrar que, sim senhora, ele criou a estatística. Estas são sempre deste estilo. WA, CIS e depois um ID. E já agora, já que ele varreu a coluna para criar, já que ele varreu a coluna, criou estatísticas, típico. E, se fizermos, também mais uma vez, uma query destas sobre uma coluna que já tem estatísticas criadas, ela já tem. O que é que ele faz? É atualizada, sim, claro, está ali, atualizada. Esta é a hora aqui local de Portugal, 20h44. E foi atualizada um bocadinho depois. E já agora, imaginem que eu quero atualizar todas as estatísticas. Eu tenho um processamento grande e meti lá um montão de coisas e eu não tenho o auto e quero atualizar as estatísticas. Ok, vamos lá ver. Será que com um rebuild da tabela é tudo atualizado? Estou a dar aqui logo as respostas. Eu não devia estar a dar logo as respostas. Pá. Um mau explicador. O que é que foi atualizado? Foi atualizado o índice cluster. Claro, porque o índice cluster é a tabela. O índice cluster está ordenado pelas colunas que tem no índice, que estão indexadas, mas o índice cluster é realmente a tabela que está gravada fisicamente numa certa ordem. Gostávamos nós que fosse sempre a ordem certinha, mas também isso é para outras questões. Será que um rebuild a todos os índices faz rebuild? O que é que ele faz? Não é? Clássico também faz rebuild a todos os índices.
a este índice e a este índice. Isto não são índices, isto são estatísticas. E ele, se eu fizer review de todos os índices, ele vai-me fazer review de todos os índices. Também é lógica. Mas o que nós queremos mesmo é fazer update das estatísticas. A pessoa não quer fazer rebuild, nem reorganize a um índice. Eu quero é atualizar as estatísticas dele. E atualizar as estatísticas dele é com isto, update statistics. E aí eu posso garantir, sim senhora, que neste momento, ao mesmo tempo, eu atualizei todas as estatísticas que tinha. E não me preocupei em fazer rebuild de índices nem nada. E porquê é que isto é importante? Eu já vi isto acontecer. E foi essa que o meu colega um dia me mandou mensagem que tinha visto isto, estava a gerir código, estava a manter código e no meio do mês, no fim do MSP, estava assim. Alter table rebuild, o alter rebuild a tabela, que tinha um índice cluster, rebuild a todos os índices, porque tinha lá índices cluster, o índice cluster e o non-cluster, já estamos a duplicar trabalho no cluster, e depois, ainda por cima, no fim, update estatísticos a tudo. A tabela não era assim tão pequenina. Só esta operação aqui demorava 40 minutos a fazer. E é muito fácil, é muito fácil fazer uma coisa destas numa tabela relativamente grande. Se querem atualizar os índices da tabela, vejam bem o que é que fazem no fim. Se querem atualizar só as estatísticas, se não querem atualizar as estatísticas, vocês até podem atualizar só aquela certa estatística. Vocês não devem também deixar que o SQL Server crie estatísticas automaticamente, senão depois têm as vossas tabelas cheias de estatísticas, porque fizeram uma vez, alguém fez uma vez um select àquela coluna, que normalmente não está nas SPs e pronto, lá foi. E eu, como tenho tempo, vou aqui num instantinho, aqui a cuidados com o row count. Lá está, eu também uso muitas vezes o row count para quando tenho que fazer deletes ou alguma operação em tabelas muito grandes. Ponho lá, faço aquilo em batches e faço lá um row countzinho. É mais fácil mostrar isto. Vou fazer de conta que isto é uma large table, vão fartar de rir, não é? É uma large table. Deve ser, lá está, de 1,5 milhão de linhas, ou é 1,7, que entretanto subiu. O SQL Server está praticamente vazio. Esta versão está praticamente vazia, por isso não tem nada. Mas queremos apagar colunas, queremos apagar linhas em batches de 10 mil. Muitas vezes temos problemas com o transaction log. Eu já vi problemas graves. Vamos apagar 10 milhões de linhas e resolvem pagar 10 milhões de linhas numa transação só. Dói um bocado. Mas pronto, queremos apagar as coisas em batches de 10 mil. Viemos para uma temporária, para mantermos o original, para depois termos aqui sempre o mesmo trabalho. E agora eu vou usar aqui o row count. O meu rato às vezes não quer ajudar. Eu vou usar o row count para apagar isto em batches. E pronto, lá vou eu apagando. E aqui, vamos lá ver em quanto tempo é que demora. 6 segundinhos. E naturalmente ficamos sem linhas. Isto funciona. While row count 0. Okay. Então vamos lá recuperar outra vez aqui a tabela. E este é um problema. A seguir, alguém, eu digo aqui com um bom samaritano, nós usamos esta expressão muito em português, não sei se vocês usam também aí no Brasil. Aparece um bom samaritano que, aquilo teve ali muito tempo sem a gente ver nada e tudo. Vamos lá fazer aqui um print. Vamos fazer aqui um print. Punga, ok. Claro que não apagámos todas, porque o print não deixa que o row count mude. Não é? Um print, vamos ver aqui à frente. O que é que faz um print ao row count? Eu até ponho aqui, claro que um print é parvo. Nós nunca vimos alguém pôr um print para fazer debug em produção. Nunca. Normalmente fazemos uma tabela de log, mas nunca nós vimos um print. Nem nós nunca pomos um print para debug. Pronto. Lá vamos nós criar aqui uma tabela de log. Vamos pôr isto outra vez como está a ser. E agora, no fim, eu vou inserir no log apagados 10 mil registros. E podemos ficar aqui à espera. Há bocado demorou 6 segundos, não é? Eu vou só deixar 10 segundos, que é para não ser assim tão mau. 9, 10.
Epá, o que é que aconteceu? Ahm, o insert devolve sempre um. O round count nunca vai ser zero. Eu tenho que cancelar aqui a query. Eu tenho aqui coisas no log, claro. É, o log está cheio de coisas, mas apagamos tudo, claro. Mas nunca vamos sair do, daquele ciclo. O culpado é isto, não é? É sempre um. Então, e outra coisa gira? Um begin commit transaction. Alguém chega ali e põe begin commit. Eu estou à espera deste roll count aqui. Zero. Quantas vezes é que apagamos? Uma. Um begin commit. O que é que faz? Deixa a zero. É só mais um bugzinho. Lá temos ainda colunazinhas. Para relembrarmos isto, um print devolve um roll count zero. Um select que dê algum resultado devolve a quantidade de linhas que lá está. Um begin commit transaction devolve zero. Tenhamos nós lá dentro o que quisermos. Então, se nós fizermos isto, lá está, também temos aqui um create begin transaction, temos qualquer coisa lá dentro. Este primeiro select do insert dá 1, mas a seguir ao commit transaction temos outra vez 0. E lá foi o nosso código. O que é que podemos fazer? Tomar algumas precauçõezinhas. Explicitamente colocar uma variável cá fora e meter aqui o while, pôr aqui, fazer o set da variável aqui, encostadinho ao código que queremos. E eu até digo muitas vezes, pôr logo aqui a linha. Eu deixo aqui em baixo. Mesmo que não se queira fazer o log, epá, um, mesmo que não se queira fazer, deixar ali a linha, bem separadinha e tudo. Deixar este bocado de código todo certinho, todo seguidinho. Normalmente a pessoa que vem aqui escrever e não sabe o que é que está a fazer, abre aqui uma linhazinha. O que é que vamos fazer aqui? Vamos naturalmente apagar tudo aquilo que temos, vamos a inserir no log e no fim, vamos lá ver aqui os nossos, neste caso foram 7 segundos, e neste caso aqui temos 0. Isto já me aconteceu. Pode parecer estranho, mas já me aconteceu. E nunca mais deixei de usar esta maneira. Por isso, isto foram as minhas pequenas. Eu vou voltar aqui à parte das demos. Isto foram as minhas. Foi rapidinha, menos de uma hora. Coisas que eu já vi e que me fizeram perder muito tempo a mim, é o SQL Server e um bocadinho a todos. Eu não sei como é que estamos de questões, Marcos. Opa, tava mutado aqui. Não tem problema. Tranquila? Já é, já é. A princípio não tem perguntas agora. Pessoal, fica aberto aí se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Tem os Ok. contatos aí do Antônio também. Então fiquem Sim, super à vontade para encaminhar aí as mandem pelo dúvidas. Twitter ou enviem por e-mail. E eu vou pôr, se calhar, vou pôr o projeto do Management Studio no, numa entrada de blog. Pá, eu agora não tenho feito grandes Ah, coisas de blog. Desde que comecei o MBA, que acho que não fiz nenhum. Por isso, legal, os desde scripts o verão do ano passado. Não, não há tempo, ainda por cima com estas mudanças todas, por causa de começarmos a trabalhar em casa, isto não é fácil. não está nada fácil, acredito, nem para mim, nem para ninguém que nos está a ouvir. É, mas melhor que tenha mais coisas do que menos, né? Sim, sim, mas pronto, olha, também é assim, é bom sinal a gente estar bem ocupados, porque Com certeza. infelizmente há muita gente nesta altura que não está a ter a nossa sorte. Nós até estamos a aumentar o nosso trabalho e Que estamos legal. a trabalhar mais e nem sempre tem. E já não estou a falar só em termos de trabalho, já nem estou a falar das pessoas que infelizmente já apanharam vírus e já não estão entre nós. Eu já conheço alguns aqui. E nós aqui em Portugal temos relativamente poucos casos. Com Mas toda a certeza. gente acaba por conhecer. Perigoso, né? Ok. Então, Joia. pronto. Alguma questão enviem lá está pelo e-mail ou o Twitter. Eu vou ficar ainda aqui mais estes. eh, São 3 minutinhos até ao fim. Se houver alguma questão, força.
E obrigado. Show de bola. O pessoal está te dando parabéns, o José aqui. Então, muito obrigado mesmo, Antônio. Obrigado a todos que estiveram presentes. É uma honra aí poder receber e trocar esse conhecimento aí com profissionais super, né, conceituados aí como o Antônio. Muito obrigado mesmo pela presença de todos e fiquem acompanhando as próximas sessões. Fiquem à vontade de se registrar, aqueles que não fizeram ainda para as demais. E muito obrigado a todos, galera. Um E bom agora a evento. seguir temos o Etienne, a falar também de performance. Ele, por uma maneira um bocadinho diferente, o Etienne é DBA. É um dos melhores DBAs que eu conheço. Já há muitos anos, quando eu comecei a ir às sessões do user group de SQL Server aqui, aqui de Portugal, no fundo vamos dizer de Portugal, porque era de Lisboa, mas também haviam sessões no Porto e no Algarve e tudo, bem, esse que é o Porto, que também é quem faz o SQL Saturday aqui em Lisboa, e as sessões dele sempre aprendi bastante. É mesmo, aproveitem bem o Etienne. E ele não fala assim tanto em coisas que quando fala é mesmo bom de ouvir. Com certeza, recomendado, né? Muito bom mesmo. Ele é mesmo muito bom. Gente, muito obrigado mesmo a todos. Obrigado de novo, Antônio. Valeu, galera. Ok. Um bom evento a Até todos. Um uma abraço. próxima. Até a próxima. Valeu, obrigadão. Até uma próxima.